Pouco mais de 50 jogadores foram campeões da Champions League. Ele conquistou esse título, mas precisou sair no meio de uma campanha. Chegou em outra final, mas acabou sendo derrotado. Hoje a gente fala com ele. Au, 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 Zé Roberto é animal. Zé, primeiro eu gostaria que você falasse sobre essa sua chegada no Real Madrid, né? Foi ali que você disputou a sua primeira Champions League e pelo maior time do mundo. Como que é sair do Pequeninos do Jockey, depois ir para a Portuguesa, chegar, né, sair de São Paulo, chegar em Madrid, que também é uma metrópole totalmente diferente, e no maior time do mundo, e depois escutar a ópera da Champions ali? O que passa pela cabeça? Era como se eu estivesse vivendo um sonho. Cheguei no meu segundo ano de juvenil, juniores e depois profissional. Em um tempo tão curto, né, jogando no profissional da Portuguesa, chegar, numa final do Campeonato Brasileiro, e através dessa final, né, que foi onde eu me destaquei, que a Portuguesa chegou naquela final, foi onde alguns clubes da Europa entraram em contato com a Portuguesa, com o meu empresário, e meu empresário jogou na mesa 4 clubes. Dentre esses 4 estava o Real Madrid, né? Então, sem sombra de dúvida, ter feito a escolha de jogar no Real Madrid, com certeza para mim era um sonho a ser realizado. E aí, nessa minha ida, logo de cara, na primeira temporada, né, eu cheguei na metade da temporada 95, 96, e foi onde eu consegui conquistar títulos importantes, né, como o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, e ter participado da campanha do título 97, né, que o Real foi campeão, e ter participado, eu me sinto campeão também, até porque também fiz um gol, né, claro, contra uma equipe de Rosenborg, se eu não me engano. Dinamarca, né? Isso. Então, para mim foi um sonho realizado. Qual é a emoção de você estar vestindo uma das maiores camisas do mundo, perfiladinho ali, e toca o hino da Champions e instala a chavinha, putz, vou jogar um jogo de Champions League, a competição mais importante do mundo, a maior competição de clubes do mundo? Passa um filme na tua cabeça, né? Você está dentro de um estádio como o Santiago Bernabéu, e antes de você ir para a partida e para um jogo da Champions, que é para mim, jogar Champions tem a mesma grandeza, ou bem próximo de disputar uma Copa do Mundo, né? Eu tive esse prazer, esse privilégio, né, de jogar os dois. Então eu consigo fazer essa comparação por um simples entendimento da dimensão que é, né, jogar uma competição como essa. Então é um filme que passa na tua cabeça. Você está ali perfilado, já antes do jogo, tocar a música da Champions ali, depois o cumprimento do adversário, e depois a bola rola. Só que antes de começar o jogo, não tem como, passa um filme na tua cabeça, né? Eu, antes de chegar na Europa, né, jogando ainda na base da Portuguesa, eu sempre sonhei em um dia jogar na Europa, em vestir a camisa de um clube grande da Europa, né? O próprio Real Madrid já era um desejo que eu tinha, até porque na época tinha uma emissora aberta que, se eu não me engano, não lembro o nome, mas essa emissora passava os jogos do Campeonato Espanhol, e eu na concentração, ou eu até mesmo
na concentração ou em casa, né, quando era júnior, juvenil, eu assisti o Campeonato Espanhol e via o Real Madrid jogar, eu falava, poxa, um dia eu vou chegar ali. E quando eu cheguei e, poxa, e disputei essa competição, só sente quem joga, quem está no ambiente, né? E quem disputa essa competição. Então, para mim, assim, o sentimento é um sentimento de êxtase, é um sentimento de satisfação, de realização, né? Sim. Então lembrar de ter jogado uma Champions, poxa, para mim é motivo de muita alegria e muito orgulho. Antes de chegar nessa final da Champions League, que vocês fizeram uma campanha ótima também, como que você chega nesse time do Leverkusen? Você já chega se sentindo mais pronto para atuar em alto nível no futebol europeu? Com certeza. Eu chego no Leverkusen me sentindo mais pronto porque eu me preparei de uma forma totalmente diferente da que eu não tinha me preparado no Real Madrid, né? Eu entendi que da forma que eu jogava no Brasil, eu não iria conseguir jogar na Europa, porque a diferença era muito grande, né, de intensidade nos treinos. No Real Madrid eu tinha muita dificuldade do contato. O contato que eu falo na disputa, físico. O contato físico e na disputa, eu lembro que eu saí, quando eu cheguei no Real eu era ainda muito franzinho, eu não tinha ainda massa muscular. Eu não tinha uma base forte. Eu era leve e através do meu corpo leve eu usava as minhas características, né? Que era o drible, a velocidade. Menino ousado. Isso. E aí eu lembro que no Real Madrid eu tinha muita dificuldade a galera chegava e no treino não tinha esse negócio de tocou, caiu, falta. O treino continua, o pau quebra. E aí eu percebi que se eu fosse para a Alemanha com essa mesma mentalidade, tendo contato, cair, esperando falta, eu ia ter o mesmo problema que eu tive quando eu cheguei no meu primeiro clube, que foi o Real Madrid. Então, quando eu chego na Alemanha, eu já chego bem melhor preparado nesse quesito, né? Então, eu já comecei, a partir de quando eu entendi isso, ir para musculação. Melhorar a sua performance física. Performance física, e entendi também outras questões que para mim foi muito valioso e eu coloquei em prática na minha vida. Eu percebi que na Espanha os atletas eles são mais profissionais, eles se alimentam melhor, tem muito cuidado com questão de horário. Então essa mentalidade na Espanha me ajudou na minha adaptação na Alemanha, né? E aí eu comecei também a estudar o idioma, porque eu percebi que mesmo o espanhol sendo próximo do português, eu tinha muita dificuldade, por não saber falar o espanhol, eu tinha muita dificuldade na comunicação, né? Sim. Então precisava pedir uma bola, precisava conversar dentro de campo, eu tinha muita dificuldade. E quando eu entendi essas dificuldades e as questões que eu precisava melhorar, para mim não acontecer a mesma coisa que aconteceu na Espanha, ter que bater e voltar, que eu falo, sair do Brasil e ir para a Europa e voltar de novo. Você pensou em algum momento ali, tipo, essa pode ser minha última oportunidade de jogar na Europa? Poxa, com certeza. Então eu consegui, então eu precisei avaliar muitas coisas, né, do que eu errei aqui, o que eu não fiz aqui, para colocar em prática aqui e evoluir. Então esse entendimento que foi muito mental me ajudou para que quando eu cheguei no Leverkusen, eu já cheguei sabendo das dificuldades que eu iria enfrentar, mas eu cheguei já muito bem preparado. Isso me ajudou na minha adaptação, que foi muito mais rápida na Alemanha do que na Espanha. Vocês fizeram uma ótima campanha na Champions League de 2001-2002. Na semifinal eliminaram o Manchester United do Sir Alex Ferguson. Como que foi para vocês esse processo de construção desse ótimo time
do Bayer Leverkusen. Eu lembro que na temporada 2001 e 2002, que foi a temporada que eu cheguei no Bayern de Munique, antes de ter ido, o Leverkusen tinha um time praticamente com pelo menos os 11 que jogavam, jogavam pelas suas seleções, né? Sim. Então já tinha eu, já tinha o Lúcio, já tinha o Ballack, o Diego Placente também, ainda estava naquele time que jogava para a seleção. Também. O Novotny também. Schneider jogou. O Bernd Schneider também, de seleção alemã. O Ulf Kirsten, máximo goleador da Bundesliga. Então a gente tinha um time muito bom, né? Massa. E eu lembro que quando a gente chega naquela final, o nosso treinador Topmüller era um treinador que tinha assim uma leitura tática dentro da equipe de encaixe de peças que foi fundamental, porque por mais que o nosso time tinha o Ulf Kirsten, que cada temporada ele era o goleador, ele entendia a necessidade do time jogar com um atacante que flutuava mais, não fixo que nem era o Ulf Kirsten. Então ele conseguia mesclar. Às vezes colocava o Neville fazendo sendo esse atacante, falso 9, que o falso 9, hoje em dia, isso. Né? E às vezes ele mudava também, colocava o Berbatov, né? O Berbatov era um jogador também e muito técnico, técnico que ajudava na aproximação e chegada dos meias, de trás para frente, que era o Bala que chegava muito, fez muitos gols, e o Bernd Schneider, né? Eu era praticamente um ponta esquerda, jogava mais pelo setor esquerdo do campo, fazendo assistência para eles, que tinha essa facilidade, né? Então, o que nos ajudou muito nessa temporada que chegamos na final era ter um time versátil, né? Sim. Então, cada jogo, cada equipe que a gente enfrentar, o treinador Topmüller trocava 2, 3 peças no máximo e sempre colocava o nosso time mais leve e surpreendia esses adversários. Muitos desses jogadores, eles estavam ali e depois eles acabaram saindo para outros times maiores. Berbatov, que você falou, era até reserva, Manchester United, muito tempo na Premier League, foi até campeão da Champions League depois. Você acabou indo para o Bayern de Munique. O Lúcio, o Ballack foi para o Bayern de Munique, depois Chelsea, um caracaço de bola. Muitos desses jogadores acabaram se tornando grandes lendas do futebol. Você acha que ali, por todo mundo no começo está meio que buscando seu espaço, sua afirmação dentro do futebol europeu também contribuiu para isso? Com certeza, porque quando você joga num time que você tem vários jogadores que jogam pelas suas seleções, todos querem jogar, então isso ajuda dentro da equipe a potencializar as qualidades de cada um e a qualidade do time aumenta, né? Porque se eu jogo pelo meu país e eu sei que tem outro jogador que joga na minha posição e joga pelo país dele, nós dois queremos jogar, buscar um espaço. Então isso ajuda dentro do time a ter mais... cresce, né? Cresce na questão de competitividade, na questão também de qualidade, né? Então você vê que está todo mundo motivado querendo jogar. E isso é muito bom dentro de um time. E esses jogadores que você mencionou eram jogadores que ainda não tinham assim, eram convocados pelas suas seleções, mas ainda não tinha o status de craque. O status de craque. Mas aí quando eu percebi que quando a gente chega naquela final, quando você chega na final da Champions League, você é visto de uma forma diferente, né? A maior prova é que, poxa, depois daquela, não só da final, mas a temporada e a final ajudou muito também. O Bayern de Munique me comprou, levou o Ballack para lá também, depois de 2 anos, ou 1 ano, ou uma temporada. O Lúcio acabou indo também para o Bayern de Munique, e outros jogadores saíram para outros clubes, né? Então a
a Champions é uma competição que tem um status muito grande e deixa com certeza também o atleta muito grande nessa questão de visibilidade, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa final, que mais uma vez o Zidane acabou sendo seu carrasco, né? Foi lá em 98, na final da Champions também, o Raul abre o placar, o Lúcio empata e depois o Zidane fez o gol que é considerado o gol mais bonito de toda a história da Champions League. Como foi para vocês? Você falou aí sobre todos os frutos que vocês escolheram, né? Pessoais e até como grupo, que o time ganhou muita moral, né? Foi visto de outra forma. Mas é claro, né? Vocês acabaram sendo derrotados. Fica um pouco de um sentimento, putz, a gente merecia muito, tinha um elenco muito bom e tal. Como que você analisa assim, essa final? Então, a final, a campanha foi muito boa, né? A campanha, o simples fato do Leverkusen ter chegado naquela final, a gente já entrou para a história do clube, né? Sim. Até porque nunca tinha chegado, né? Nunca, e na fase de grupo sempre brigava para classificar para as oitavas. Para classificar para as oitavas, isso. E aí a gente era um clube, foi um time que entrou para ser só mais um. Então fomos passando pelas etapas e quando a gente chega na final, a gente fala para nós, poxa, chegamos na final, agora a gente tem nada a perder, só ganhar, vamos nos divertir. Fomos para aquela final e jogamos de igual para igual. O Real Madrid tinha um timaço, né? Zidane, como você mencionou, Raul, Roberto Carlos, Panucci, Figo, né? O Figo, isso, o Figo. Panucci eu acho que já tinha saído, mas o Figo, o Guti, jogador Hierro, o Icas Casillas, se eu não me engano, ainda estava. Era um timaço. Era um timaço. Então, quando a gente chega na final para jogar contra o Real Madrid, a motivação do time em si, automaticamente ela sobe, né? Então a gente foi muito motivado e a gente fez um jogo muito parelho, né? Isso, foi um jogo foi muito disputadíssimo, o jogo foi muito disputado e acabou vencendo o melhor, né? O melhor na questão de time, questão de individualidade, né? Questão de qualidade, porque o chute, o gol que o Zidane fez é um gol que mesmo eu sendo canhoto, eu não sei se eu acertava pelo menos a bola, né? Que o Roberto Carlos meio que cruzou, ela veio meio que balão e ele soltou uma de primeira que no meu ponto de vista e na minha opinião também não foi nada. Para mim foi um baita golaço e com certeza para mim também foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. Zé, aí depois você sai e vai pro maior clube da Alemanha, um dos maiores clubes da Europa e que está entre os maiores campeões de todos os tempos da Champions League. Como foi chegar no Bayern de Munique, que aí sim uma seleção de craques e de jogadores consagrados e tem aquela pressão de todo ano entrar, a gente tem que entrar e entrar para brigar, aí já diferente do que você falou no Leverkusen, que o pessoal, vamos passar para a fase de mata-mata e depois a gente vai atrás dos objetivos. No Bayern a exigência já é top, como funciona? O Bayern é da forma que você mencionou, a exigência é muito grande, né? Dos próprios diretores, a imprensa, né? A imprensa alemã é uma imprensa que também... É mais ou menos parecida com a nossa aqui? Cobra bastante, cobra bastante. E o Bayern é um clube que mais investe, né, na questão de contratações, né? Então, por fazer sempre grandes contratações, a expectativa ela fica sempre voltada para cada ano ter títulos, né? Então, quando eu cheguei no Bayern de Munique, eu cheguei com uma certeza muito grande dentro de mim de que, enfim, eu iria ser campeão, porque 4 anos jogando pelo Leverkusen, sempre batemos na trave, obtivemos classificações
para disputar Champions a cada temporada, mas eu ainda não tinha tido aquela satisfação, né? Aquele prazer de ser campeão. Muito se fala assim no futebol, na linguagem do boleiro, pô, aquele cara ali é jogador de time de jogo grande, aquele ali ele não pipoca, ele vai pra cima na decisão e tal. Quem que você olhava ali no Bayern de Munique, que era repleto de estrelas, que você falava, putz, esse cara, quando é jogo de Champions League, ele tá perfiladinho ali, você olha, parece que ele tá olhando pro vazio, pro nada, pura concentração, ou até mesmo no vestiário, você observava aquele jogador que ele estava ali 100% focado e na hora de jogar ele decidia mesmo, ó, joga em mim que aqui eu decido, vamos que vamos. Ah, sem sombra de dúvida, o Oliver Kahn, né? O Oliver Kahn, ele era o capitão de vocês, o capitão, e ele passava para nós essa liderança, né? Durante os treinos, todos os dias, no convívio ali. E o Oliver Kahn é esse tipo de jogador que todo time quer ter dentro, né? Eu lembro que quando a gente jogou a Champions 2009, quartas contra o Barcelona, e o primeiro jogo foi lá em Barcelona. E eu lembro que o Barcelona era aquele time... Xavi, Iniesta, Messi. Acho que o melhor time da história e da era ali do Guardiola, né? Então, quando a gente foi jogar esse jogo lá, beleza, montou o time de cima, né? O time titular contra o time de baixo, o time reserva, e a gente fez segunda, terça, quarta, até quarta o treino que o jogo espelhado, foi, né? O reserva espelhado no Barça e vocês a formação que ia atuar. Pressão, o time reserva não saía com a bola, ganhava a bola, a gente até conseguiu fazer uns gols, falou, poxa, vai funcionar isso aí. De boa, lá no Camp Nou a gente vai arregaçar. Vamos dar chance pro Barcelona, vamos até surpreendê-los. E aí, beleza, fomos pro jogo, no treino deu tudo certo, só que na pré-eleição, quando o Klinsmann terminou a pré-eleição, né, mostrando pra gente como é que foi o treino, foi muito bom e que a gente ia entrar com aquela tática mesmo. Eu lembro que o Oliver Kahn estava lá atrás, ele levantou a mão, né, antes do Klinsmann terminar a pré-eleição e falou, treinar. Eu lembro como se fosse hoje, ele usou essa palavra, eu sentava um pouco na frente, eu só ouvi uma voz falando, treinar, Bistuzicha. Quando ele falou treino, eu olhei para trás, era ele com a mão levantada. Bistuzicha, a gente vai jogar com esse sistema mesmo? Bistuzicha, wir spielen mit dieses System. Aí o Klinsmann falou, sim, Oli, vamos jogar com esse sistema assim, tô confiante. Aí ele balançou a cabeça assim e falou, ok, vamos embora. Fomos pro jogo, eu lembro que no início do jogo a gente fez a pressão que o treinador pediu, só que eu lembro que essa pressão que a gente fazia, já no início do jogo, não deu certo, porque a gente não conseguia tirar a bola dos caras. E aí eu lembro que a gente terminou o primeiro tempo, acho que a gente estava perdendo de 1 ou 2-0. E aí chegou no intervalo, o Oliver Kahn perguntou de novo, treinador, o sistema não deu certo. Você não acha melhor a gente mudar, não sei o quê? Ele falou, não, vamos mudar sim, mas ele mudou uma peça, entrou um outro jogador, que eu não lembro quem era, mas era um jogador assim que ajudava muito na parte física, era um jogador muito físico, então ele ajudava muito na marcação. Então ele mudou, parece que ele tirou um atacante e colocou mais um meia para fechar o meio campo deles, que era um meio campo que a bola circulava, rodava muito ali. E aí a gente voltou com essa mudança, mas ainda pressionando lá na frente. Moral da história, terminou o jogo 4-0 para os caras. O treinador não ouviu a voz do líder, né, que era o
Oliver que era o Oliver Kahn, o capitão do time, e a gente acabou perdendo de 4-0 e poderia ter sido até mais, né? 2 perguntinhas agora para matar. Depois até o fim da carreira no Bayern, né? Todas as vezes que você entrava em campo e escutava o hino da Champions, era igual a primeira vez que você disputou a competição lá atrás pelo Real Madrid? Era igual. Mesmo arrepio, mesma tremidinha na perna ali, tá? mesmo frio na barriga. E isso acontece porque a gente sabe o tamanho que é a competição, né? A gente sabe que é uma competição que é bem provável, ou muitas são as vezes de você fazer uma final antecipada, né? Sim. Jogar uma semifinal ali, ou no próprio grupo de fase de grupo. Sim. Você pegar no mesmo grupo teu outro clube grande, né? Jogar uma final antecipada. Só a Champions te dá essa oportunidade, né? Para os torcedores que gostam de futebol, né? Então, ouvir a música no primeiro ano, 98, depois ter escutado ela depois de muitos anos, né? 2009, por exemplo, era a mesma sensação. Só que aí depois que a bola começa a rolar, o frio na barriga ele passa, aquelas imagens, né, da importância de você estar ali dentro, passa. Mas antes da bola rolar, antes do apito, você ainda fica com aquele frio na barriga, com aquela sensação, poxa, se sentindo importante, porque é uma competição que traz essa importância para qualquer jogador. Zé, e eu gostaria que você elencasse aí, na sua opinião, quem seria o favorito, na sua visão, para essa temporada. É difícil você mencionar um, né, direto, até porque na última a gente teve uma surpresa que, se a gente fosse colocar antes da temporada, não entraria o nome do Chelsea, né? Sim. Então foi um time que acabou surpreendendo dentro da competição, fez grandes jogos, né? Mostrou a importância do treinador, a importância de alguns jogadores e do ali. Conjunto, né? E do conjunto, né? O conjunto, para mim, é o mais importante, né? A temporada retrasada da Champions, né? O Bayern de Munique venceu no conjunto. Tinha o melhor jogador do mundo, que era o Lewandowski, mas venceu no conjunto. E atropelou o Barcelona. Atropelou o Barcelona, poxa. Fez a final muito parelha com o Paris, mas deu para perceber que estava um nível um pouco mais acima. É um clube que está machucado, o Bayern sai machucado, né, de ter saído nas quartas, se eu não me engano, pelo Paris, volta mais forte, com um treinador novo, um treinador que é muito moderno, né, com ideias de jogo muito modernas, né, e com certeza o Bayern deve fazer 1, 2 contratações aí para ficar mais forte, né? Até porque a Champions League é a competição que traz mais motivação para o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique já não, eu acho que não tem mais motivação, porque já o 9º título consecutivo da Bundesliga, né? Acabou não indo para a final da Pokal, que acabou vencendo o Borussia Dortmund, mas a hegemonia, a grandeza do Bayern dentro dessas 2 competições já acaba até o próprio clube perdendo a graça, né? Então, com certeza, vai entrar o Bayern muito motivado para essa próxima Champions. E esses outros clubes, como o City, que chegou numa final, mas que o Guardiola, para mim, é o melhor treinador do mundo, tem ambição em conquistar essa competição, continuou no clube, tem uma possibilidade, fala-se na Europa de uma possível contratação do Messi ou para o City ou para o Paris. Se for para o Paris, aí vai ser difícil não dizer que o Paris pelo menos possa chegar na final, né? Imagina Mbappé, Neymar e Messi, e aí os zagueiros da Europa vai todo mundo ter que entrar de fralda ou sentir o adutor ou as costas.
para jogar contra esses caras. Então, eu acho que esses clubes são os clubes assim que eu vejo com mais possibilidade de chegar numa final ou conquistar a Champions. Fala Zé, Caio do SBT Esporte. Minha pergunta é relacionada à parte física. Zé, você que foi um cara que sempre teve muito cuidado em se preparar fisicamente, né? Além da qualidade técnica, sempre se cuidou muito, até depois dos 40. Enfim, na Liga dos Campeões a gente tem visto os jogadores também pensando muito nisso. A parte física, até dentro de campo, tem sido diferencial para as equipes vencerem jogos e passarem de fase. Você acha que hoje essa exigência é maior do que a exigência da sua época, ou você acha que é a mesma coisa? Fala, Caio, beleza? Cara, com certeza tá bem diferente da minha época, né? Na minha época, você jogar uma Champions ou uma competição que seja europeia, não exigia muito da parte física, não. A técnica, às vezes, prevalecia. Ou se você conseguisse fazer essa junção técnica e físico, você sobressaía. Só que hoje eu vejo uma diferença muito grande, né? O futebol mundial, enfim, hoje ele é muito físico, é muito mais físico do que técnico. Então, se você é um cara técnico e se você não estiver bem fisicamente, a sua técnica não prevalece mais. Mas fisicamente, sendo um jogador que pode entrar dentro de um sistema que o treinador vai te usar, às vezes você tendo a parte física que vai favorecer, hoje, se você fizer essa comparação, com certeza o treinador vai optar mais por você ter uma vantagem na parte física. Então, eu só consegui jogar também até os 43 anos em alto nível, porque eu sempre me cuidei, né? Fisicamente, eu sempre me cuidei, me alimentei bem, sempre tomei sempre o cuidado da recuperação pós-treino, pós-jogo, e isso me ajudou bastante. Então, com certeza, a parte física hoje, se o jogador não cuidar dela, com certeza ele acaba ficando para trás. E o maior exemplo que eu posso citar foi a última final da Champions, né? 2 clubes ingleses que fisicamente, comparando com os outros clubes, no caso o Real ali, jogando a semi contra o Chelsea, fisicamente eu vi o Chelsea muito bem preparado. O Liverpool, né, quando disputou a final, um time que estava muito bem fisicamente preparado do que as outras equipes. E essa comparação ela é muito fácil de você ver, porque a Champions ela é disputada sempre no fim da temporada, né? Então, no fim da temporada é onde você vê se o jogador está chegando no fim da temporada se arrastando ou voando. O Bayern de Munique mostrou isso quando disputou a final contra o Paris, dentro da competição toda, né? Tava voando em cima dos adversários. Claro que também porque iniciou os treinamentos antes, né, pós-pandemia, na questão de Europa, liberação dos jogos, o Bayern, né, a Alemanha, iniciou os treinos antes e quando entrou para a competição, entrou muito bem fisicamente, melhor do que as outras equipes. Então, se o cara não se prepara hoje, com certeza ele fica no meio do caminho. Abraço. Fala Zé, tudo bem? Mário aqui do SBT Esporte. Queria saber de você, depois de tanta Champions League, como que era a preparação, como que vocês se preparavam para receber adversários difíceis em casa e como que vocês faziam para minar o adversário? Qual era o trunfo que vocês tinham sempre ali nos jogos para tentar sempre conseguir a classificação, conseguir vagas para as próximas fases jogando dentro de casa? Fala, Mário, beleza? Cara, na Alemanha, tanto no Leverkusen como no Bayern de Munique, né, as duas equipes que eu disputei a Champions, né, claro que não preciso nem mencionar o Real Madrid, mas desde a época que joguei a minha primeira Champions com o Real Madrid, os clubes já tinham dentro das suas comissões, né, comissão técnica, o analista de sistema. Então, a preparação dos vídeos do adversário nos ajudava muito, né? Porque os nossos treinadores montavam o nosso time
em cima da forma que jogavam os adversários. E isso nos ajudava muito, nos ajudava bastante. O Leverkusen, quando disputou a Champions e chegou na final, né, da temporada 2001 e 2002, foi muito em função desses vídeos, né? As equipes que a gente enfrentou na fase de grupo e depois nas outras fases, até chegar até a final. Eu lembro que o nosso treinador Top Müller, ele mostrava muitos vídeos, né, antes do treino dos nossos adversários e montava o nosso time em cima de algumas debilidades que o time tinha e isso nos favoreceu bastante. Então, com certeza, esse preparo assistindo os vídeos e, claro, também quando o treinador dentro do elenco tem peças que ele pode montar o teu time taticamente em cima do adversário, se ele tem isso, essas ferramentas, com certeza isso ajuda bastante.